A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, os que se inscreveram, os que estão compartilhando, os que estão convidando outras pessoas para se inscrever e fazer parte desse projeto. Eu estou convidando vocês, meus amados irmãos, para fazer parte desse trabalho no canal Caminho para a Salvação de Ari Antunes, porque nós precisamos, irmãos, de estar em comunhão com uns com os outros para que nós possamos estar com Jesus. Porque se nós não estivermos em comunhão uns com os outros, irmãos, nós estaremos também distantes de Deus e de Jesus. Porque está escrito, irmãos, está escrito que nós somos membros uns dos outros individualmente, que formamos o corpo de Cristo. Porque todos nós somos criados por um só Deus e somos batizados por um só Espírito. E o que eu preciso, irmãos, só falta 7 pessoas para completar os 50 inscritos. Entenderam? Aí nós podemos conversar mais e trabalhar junto. Porque, meus amados irmãos, eu sempre venho conversando com vocês, venho orientando que nós, irmãos, que fomos chamados, escolhidos e temos um compromisso com a nossa vida espiritual, não tem como mudar isso, irmão, não tem como. Ou você está com Deus, ou você está no mundo. Porque para Deus, irmão, não há acepção de pessoas, mas com Deus também não tem meio termo. Ou você faz as coisas o certo, vive na verdade, ou você vive para o mundo. Porque, meus amados irmãos, Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar. E hoje eu quero trazer para vocês, irmãos, como eu convidei vocês ontem para se inscrever e indicar esse canal para outras pessoas, para fazer parte desse trabalho, desse projeto, é confrontar os pecados e viver uma vida em santidade. Amém? E eu estou convidando você para nós trabalhar juntos, estudar o João, o livro de João, que eu já estou chegando no livro de João. Entenderam? Aliás, eu cheguei pela 14ª vez. Mateus, Marcos, Lucas, e agora já estou em João. E se a Bíblia existe, o que está escrito nela é para ser cumprido. Porque o próprio Jesus falou que não será omitido um tio, um jota sequer, de tudo que está escrito que não seja cumprido. Então, vocês vejam, irmãos, que a palavra do Senhor Jesus, ela é eterna, ela é verdadeira, ela é infinita, ela é imutável, não tem como mudar a palavra dela, né, de Deus. Entendeu? Pela perfeição dela, entendeu? E o poder que ela tem. Então, vamos ver aqui, irmãos, o que está escrito no livro de João, no capítulo 6, no verso 32. Jesus diz, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Por esta razão que ele veio para salvar o mundo. Amém? E é isso, irmãos. Eu continuo insistindo, pedindo para vocês, irmãos, estudem a palavra do Senhor Jesus. Estudem o Evangelho. Aprendam. Entendam.
e saiba qual é o nosso fim, qual é o nosso caminho, qual é o nosso futuro. Porque aqui está escrito tudo, irmão. O que está certo, o que está errado. Aí a escolha é de cada um. Quer viver no erro? Viva. Quer viver na verdade? Viva. Nós somos livres. Nós temos livre-arbítrio. Deus deu isso para todo mundo. Mas Ele também deu poder, Ele deu autoridade, Ele deu sabedoria e Ele deu a liberdade para nós escolher o que nós queremos da nossa vida. O jeito que nós queremos viver. Só que, o que eu tenho sempre falado, a lei da semeadura. Toda ação tem reação, toda reação tem uma causa e toda causa tem seu efeito. Qual é a tua atitude agora? Entenderam? Qual é a tua ação hoje? Vai continuar como está? Ou você vai ficar pior do que está, se afastar mais de Deus? Ou você vai se afastar do mundo e começar a viver uma vida em santidade? A escolha é de cada um, irmão. A escolha é de cada um, irmã. Só que o futuro está reservado. Depende de tudo que você fizer hoje. Porque obras sem fé é morta. E fé sem obra é morta. Não se faz, não se constrói uma casa na areia. O cara cai. O primeiro vendaval que ela cai. Faça bem feito, faça uma rocha. E a rocha é Jesus, é o fundamento de todas as coisas. Vamos aqui no verso 35. 6, João 6, 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Ou nunca terá sede, nunca. Quem permanecer nele nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes em mim. Não credes o que eu estou falando. Ele já falou, já está dizendo, já está te oferecendo. Ele está falando, eu estou aqui, eu vim para salvar, eu vim para te perdoar teus pecados quando você se arrepender deles. Eu estou aqui. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então você veja, irmãos, que ele está disponibilizando tudo para nós fazer as coisas, decidir. É só estar esperando que a gente tome a nossa atitude de mudar, se converter. Lembre-se que eu estou falando para vocês que se dizem pastores, que se dizem evangelistas, que se dizem presbítero, apóstolo. Quem ungiu você a isso? A esse cargo? Então, meus amados irmãos, para ser santo, tem que ser puro, tem que combater, dominar os pecados. Porque quem não domina é dominado. Entenderam? E eu lembro sempre vocês, leia lá em Gálatas 5:17 e veja a guerra que tem entre você. E aonde que fica a tua alma, que é a tua consciência, a nossa consciência. Entenderam? E esse é um ponto crucial que você tem que dar partida por aí da tua vida. Porque quem vai perecer no inferno vai ser a alma. Pelo que ela está provando, pelo que ela está fazendo e o que ela está aceitando. Mas também é nossa consciência
que pode nos levar para o reino dos céus, para a salvação. Vai depender também das nossas obras, do que nós fizer, do que nós praticar e do que nós crer em Jesus. Amém? Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está prometendo, vai, chega, muda, sai da onde você está, sai dessa vida medíocre que você está vivendo, essa vida miserável de ganância, de arrogância, vaidade, avareza, mentira, engano, arrogância. Isso tudo afasta a gente de Deus. Porque a humildade é a chave que abre todas as portas do nosso crescimento e do nosso futuro. Mas a arrogância é um vendaval que tranca as portas atrás de nós e não temos como voltar. Entenderam? Então isso, irmãos, tudo é ensinamento, tudo isso. Se não tiver Jesus, não tem salvação. Olha no 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Responsabilidade, irmãos. Como que Jesus vai ajudar você se você não quer nada com ele? Como que você pode dizer que vai ser salvo se você está no mundo do pecado, no caminho contrário, fazendo as coisas que desagradam a Deus? Já memorizaram o que é concupiscência? Forte e contínuo desejo de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Agora fica com vocês ver que tudo está focado em nós. Não está em Deus, em Jesus. Eles são, como diz o outro, Deus é Deus sem você. E você sem Deus, quem é? Pó, nada. Então, irmão, isso cabe para nós pensar nisso. Se você não estiver no caminho certo, a perdição é garantida. Como que você vai andar na rua, num lugar escuro, sem luz, se você não conhece o ambiente? Dentro de casa até você pode andar no escuro, você conhece o caminho e tudo. Mas e se você está andando lá no escuro da rua e dá um apagão que você não tem nada para iluminar você não enxerga nada, você vai ter condições de andar? Você tem condições de achar o caminho da tua casa? Mas com a luz você vai aonde você quer, aonde você pode, onde tem luz. E se Jesus é a luz do mundo, por que você está nas trevas? Por que é? E isso que Jesus está se oferecendo aqui, irmão. Olha aqui no 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Olha de novo, ó. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. De novo, irmãos.
Ele quer que nós ressuscite, quer ressuscitar nós. No último dia, no dia da salvação. E a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, ela é a bússola que leva nós até lá. A Bíblia é uma biblioteca, tem todo o ensinamento, tudo certo e errado. A escolha de cada um. Mas se você seguir o caminho certo, você vai chegar lá. Jesus vai te salvar no último dia. Vai ressuscitar você, que está morto. Ontem eu falei isso. Está escrito aqui, no capítulo 5, que os que morreram em Cristo vão receber o corpo para a salvação, mas os que morreram no mal vão receber um corpo para condenação. E quem vai receber esse corpo não é o espírito, é a alma. E quando Jesus falou, irmãos, quando Jesus fala a segunda morte, é porque havia a separação entre o espírito e a alma. Porque a primeira morte é a separação do espírito e a alma da carne. Mas a segunda morte é a separação. Porque o espírito não vai para o inferno, mas a alma vai. A partir do momento que ela for condenada, ela não vai, o espírito não vai, porque o espírito é vida. Está entendendo, meus amados irmãos? Que a coisa é séria, com Deus não há brincadeira. Deus não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Olha aqui no 43. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. De novo, 3 vezes. E tem mais uma vez em que fala, eu o ressuscitarei no último dia. Tem 4 vezes nesse capítulo aqui, irmão. Já falei 3, vai ter mais uma ainda. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai que me enviou aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Você está falando dele mesmo. Dele mesmo. Aí daqui a pouco eu vou lá em 1 João capítulo 3, irmãos. Para você ver o que está lá o Espírito. Os filhos de Deus. Entenderam? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, porque estavam no pecado. Não tinha graça ainda, era lei do olho por olho e dente por dente. Hoje não, nós temos Jesus, o nosso Salvador, que está lá junto com o Pai intercedendo por nós. Vocês já ouviram aquela parábola da figueira? Que tinha um dono da seara lá de uma vinha e tinha uma figueira que nunca dava fruto. 3 anos ele passava lá para comer fruta que a figueira não tinha. Aí ele mandou o vinhateiro arrancar, cara, porque nunca dava fruto. E falou, está ocupando espaço na terra, inutilmente. Agora veja bem, quem falou isso vão considerar que foi Deus.
que falou para Jesus. Um ser humano que não quer nada com Deus, e Jesus está falando, Pai, dê mais paciência. É isso que ele está falando aqui. Aí o vinhateiro falou para o seu senhor, falou, deixa por enquanto mais esse ano, que eu vou cavar e vou encher de esterco. Se ela não der fruto, daí pode tirar, pode mandar cortar. Entenderam? Então você veja bem, irmão, que parábola mais clara, mais evidente que Jesus está fazendo. O pai está falando, não ora mais para esse cara, sai fora dele. Deixa. Jesus está falando, pai, deixa eu cuidar dele. Vamos esperar mais um pouco. Entenderam? Que não é brincadeira para ser filho de Deus. Ô Senhor Jesus. Vós, pais, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ontem eu falei a respeito que o juízo está para Jesus. Deus entregou o juízo para Jesus. Não é para ele não vai julgar. Se você não estiver batizado no Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não tem parte com ele. E aqueles que recuarem, que foram batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recuaram, vai ser difícil ele ter salvação, não vai ter sido difícil, porque está escrito lá em Hebreus que o cara que conhece todos os mistérios de Deus e recair, o que resta é uma expectação horrível de fogo, de tormento, porque já não tem mais ligação. O Espírito Santo já não faz parte mais da vida dele. É sério, irmãos, é sério. Agora, o que Jesus está oferecendo aqui, e renunciar, rejeitar isso aqui, e preferir viver no mundo da vaidade, da ignorância, da arrogância, da idolatria, da prostituição, não vai ter nada com Jesus. Entenderam, irmão? Então, isso é o que você precisa de entender estudando a palavra. Ela vai te ensinar. E aí a decisão é de tua, é minha, é nossa. Amém, irmãos? Ô Senhor Jesus, meu Pai. Este é o pão que desceu do céu, para que o que nele crê, dele comer, não morra. Entender? Não morra. Na verdade, vos digo que se não comer da carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Já viu? Quarta vez. Eu o ressuscitarei no último dia. No último dia. Se você não estiver com Jesus, não estiver comendo a carne e bebendo o sangue do Senhor Jesus todos os dias, que é
a responsabilidade de você amar as próximas, para que você seja amado por Deus, para você poder dizer que ama a Deus. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora, como é que você vai querer estar com Jesus e estar com o mundo? Querendo agradar a carne e agradar a Jesus. Não tem como. Ou você agrada a Deus, ou você despreza Ele. Porque você é um indivíduo. Nós somos um indivíduo. Nós não podemos ter duas personalidades. Entenderam, irmão? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Porque é mais forte essa palavra, mas Jesus está falando, eu estou aqui. Venham, que eu quero salvar você, eu quero estar você no último dia. Se prepare, porque o último dia vai chegar. E esse dia eu quero estar com você. Uma coisa eu vou avisar vocês, irmãos, que depois da morte, se você morrer no pecado, lá não tem jeitinho brasileiro, não, irmão. Se você querer arrumar um cúmplice, ou alguém que vai prevaricar com você, de querer levar você para entrar pelas portas dos fundos, ou entrar pela janela. Lá não vai ter isso não, irmão. Só vai ter uma porta. E quem vai estar lá na porta lá do reino dos céus é só Jesus. Pensa nisso, irmão. Pensa você mais uma vez, irmão. Convida outros para se inscrever no canal, para que venha fazer parte desse projeto, aprender. Eu estou aqui para fazer aquilo que Jesus determinou para mim fazer quando Ele me tirou lá das trevas. Eu tenho esse testemunho para dar, que não foi um convite de parente, de amigo, nenhum. Eu nunca imaginei que eu ia ser crente um dia, mas Jesus me preparou para esse dia, mandou o anjo dele me tirar de lá do meio dos trevos, estava no terreiro de Umbanda, 22 anos. Saí de uma cidade e ia para outra, a primeira coisa que eu corri é para um terreiro. Saber onde é que tinha um terreiro de Umbanda, para ir para lá. Entenderam? E nesse dia Jesus me tirou de lá, de uma forma tremenda, que um dia já acontece esse testemunho, mas outra hora eu vou falar melhor. Entenderam, meus amados? Então, esse é o motivo e é essa a razão pela qual eu estou aqui. E vou estar todas as noites até o dia que Jesus me tirar daqui. Pelo contrário, irmãos, o que Jesus me deu sabedoria, entendimento e esse dom de ensinamento, eu estou buscando cada dia mais conhecimento para passar para vocês. Porque Jesus disse, ensine tudo que eu vos tenho mandado. Olha no 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem comer deste pão que é Jesus viverá para sempre. Precisa mais de alguma coisa, irmão? Falar isso? Vamos ver aqui, ó. Quero falar para você aqui em 1 João, Filho de Deus. 1 João, capítulo 3, 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não vos conhece, não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só, irmão, porque assim como Ele é, o veremos. Tem mais alguma dúvida nisso aí, irmãos? Para ser filho de Deus, precisa de ser semelhante a Ele. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tem mais alguma coisa? Alguma dúvida? Ore, estude a palavra que você vai sair da dúvida. Porque dúvida e o tal de boca fechada lá, timidez, é pecado. Entendendo? Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou você é filho de Deus e pratica o bem, ou você pratica o mal e você não faz parte do reino de Deus. Amém, irmãos? Ou misericórdia. Porque nós, irmãos, Jesus ama tanto nós, que ele foi sacrificado na cruz. Ele comprou nós do sangue, com o sangue dele derramado, dilacerado o corpo dele, cuspido, chutado, humilhado, esbofeteado, tudo por nossa causa, para que ele possa falar hoje, eu o ressuscitarei no último dia, porque ele está vivo e viverá para sempre. Então, irmãos, eu não sei como que você está, eu não sei como você está vivendo, eu não sei qual é o teu desejo, teu pensamento, mas ele sabe, ele vê. Teu nome está escrito no livro da vida? Se não tiver, irmão, procure. Agora, comece hoje a fazer, viver uma vida em santidade, para que teu nome seja escrito no céu, para que você cumpra essa palavra. E eu o ressuscitarei no último dia. Que essa palavra sirva para você, seja para você. Jesus está falando para você. Eu vou ressuscitar você, mas viva para mim. Amém? Deus abençoe vocês e fica na paz do Senhor Jesus.